Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou apresentar a vocês questões introdutórias da relação comunicação acessível ou acessibilidade na comunicação. Vou partir de algumas reflexões sobre a cidadania, o que faz com que hoje nós tenhamos que produzir comunicação com acessibilidade, não só por uma questão de marco legal, mas também por uma questão de profissionalismo e de comunicação bem feita. Muito bem. Antes de começar, eu gostaria de propor uma questão, uma pergunta a você. Por que é necessária a relação acessibilidade com comunicação ou comunicação acessível? Por quê? A partir do seu entendimento de comunicação, a partir do seu entendimento de acessibilidade, o que é tornar acessível? Por que essa relação é importante, é necessária hoje? Enquanto você vai pensando ao longo do vídeo, eu gostaria de trazer a você alguns dados importantes que ajudam a gente a compreender o universo da comunicação com acessibilidade. Em um censo de 2010 a 10 anos atrás, aproximadamente 6,5 milhões de pessoas possuíam alguma deficiência de ordem visual. 6,5 milhões de pessoas. E pessoas com deficiência auditiva, pessoas surdas, são 10 milhões de pessoas. E pessoas com uma outra forma ou com outro tipo de deficiência somam mais de 25 milhões de pessoas. Então, se você tornar esses dados quantitativos, nós chegamos aproximadamente a mais de 20% da população com deficiência. E isso não é só uma questão de números, mas é uma questão que eu coloco de forma a se pensar um novo profissional hoje que contempla públicos diversos, ou seja, nós que somos da comunicação, que temos, né, quem tem o diploma, quem vai se formar, ou quem já é um comunicador, quem já é um profissional, tem não só o dever profissional, mas o dever ético de pensar a amplitude da sua comunicação a partir da diversidade de públicos. E com certeza, quando você pensa diversidade de público, você também está contemplando as pessoas com deficiência. Então isso é uma questão de cidadania, o primeiro ponto que eu debato quando a gente tem que pensar ou tentar buscar respostas para a relação comunicação acessível, comunicação com acessibilidade. Primeiramente, a gente tem que abordar a questão da acessibilidade numa perspectiva sociológica ou filosófica, que é essa mudança de paradigma dos últimos tempos para cá sobre um conceito muito importante que é a alteridade, o outro. Em segundo lugar, é importante a gente pensar que essa alteridade ela levou e forçou o Estado a pensar em marcos regulatórios, a pensar a cidadania de uma forma legal. Ou seja, obrigar as pessoas, as instituições, os profissionais de comunicação, os profissionais que produzem conteúdo, a pensar não somente na perspectiva do outro, faço quando pode, faço quando eu quero, faço pela consciência. Não, agora é marco legal. Certos conteúdos só podem ser veiculados ou só são aprovados, principalmente quando se trata de projetos sociais, se eles contemplam a acessibilidade. Nós temos também no Brasil um decreto, né? Nós temos no ano de 1996, depois no ano de 2002 e 2004, aonde nós podemos perceber que há um avanço na questão do Estado cobrando e exigindo a questão da acessibilidade. Por exemplo, nós temos, a partir desta lei de 2004, ou seja, nem podemos dizer que temos 20 anos de um certo rigor da questão da acessibilidade, que separa em três momentos, né? A primeira questão é a acessibilidade como condição para a utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços, dos mobiliários, dos equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos, né? Por aí vai a descrição deste artigo da lei de 2004. E nós temos também um outro ponto, que é o segundo artigo, que são as questões das barreiras. Qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso à liberdade de movimento, à circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação precisa ser revisto e considerado em algum projeto, algum conteúdo de comunicação, em algum espaço. Mas é a questão do artigo 2º, o item D, que fala sobre barreiras, que é efetivamente sobre a nossa área de atuação, que é a comunicação. Barreiras nas comunicações e informações, esse item é muito importante.
qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por meio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação. Então é este marco legal que rege, que também nos obriga a pensar a acessibilidade na comunicação. Então, estes são alguns pontos importantes para a gente introduzir e para você, como eu fiz a pergunta no início do vídeo, começar a pensar. Eu, na minha atuação profissional, como relações públicas, como jornalista, como eu posso e devo, não só por uma questão de consciência, mas também por conta de um marco legal, ter que produzir conteúdos. Se eu não tiver que produzir, ou seja, se eu não vou ter que dominar a técnica das libras, por exemplo, as técnicas das transcrições, das legendas, você vai ter que também saber orientar e conduzir a produção de um roteiro, tá bem? Então esse foi o conteúdo de hoje. Você também pode continuar pensando e sabendo que logo você será um profissional e terá que se deparar, sim, com situações onde ou vai ter que produzir de fato, ou vai ter que pensar, ou vai ter que planejar os espaços ou conteúdos de comunicação na perspectiva da acessibilidade.